O som constante do monitor preenchia o quarto do hospital, ecoando o ritmo acelerado do meu coração. A dor atravessava meu abdômen enquanto eu segurava com força a grade da cama. As palavras urgentes do médico ainda ressoavam em meus ouvidos. Complicações graves. O procedimento não era apenas necessário, era uma questão de sobrevivência para mim e para o meu bebê. A porta se abriu de repente, batendo contra a parede, e Wagner entrou como uma tempestade, seu rosto contorcido de fúria. Sua voz era um trovão quando ele gritou: "Você acha que eu sou feito de dinheiro? Espera que eu pague por essa besteira?" Eu congelei, atordoada com suas palavras. "Wagner", chamei, minha voz trêmula. "Isso não é sobre dinheiro. É sobre salvar a vida do nosso bebê, e a minha." Mas ele não estava ouvindo. Marchou em direção à cama, os olhos ardendo de frustração. "Você sempre faz tudo ser sobre você. É tão dramática, Ava. Por que a gente teve um filho se você não consegue lidar com isso?" Suas palavras cortaram-me como uma faca. Antes que eu pudesse responder, ele agarrou um punhado do meu cabelo e puxou com força. A dor atingiu meu couro cabeludo, e as lágrimas encheram meus olhos. "Me solta", gritei, lutando contra o aperto dele, mas sua mão apenas apertou ainda mais. Sem aviso, sua outra mão se ergueu e desferiu um tapa ardido em meu rosto, deixando minha bochecha queimando. O quarto girou por um momento, mas eu me recuperei, recusando-me a ceder. "Pare com isso, Wagner. O que há de errado com você?" gritei, minha voz trêmula, mas firme. Antes que algo pior acontecesse, a porta foi aberta novamente, e uma enfermeira entrou apressada, o rosto pálido de alarme. "Senhor, afaste-se dela", ordenou, a voz firme. Wagner me soltou abruptamente, lançando um olhar furioso à enfermeira. "Cuide da sua vida", ele rosnou, mas a enfermeira permaneceu firme, pegando o telefone para chamar a segurança. "Você vai se arrepender disso", Wagner sibilou para mim antes de sair do quarto, batendo a porta com força. O barulho ecoou pelo quarto, agora assustadoramente silencioso. Eu me recostei na cama do hospital, meu corpo tremendo após o confronto. Minha bochecha ardia pelo tapa, e meu couro cabeludo latejava onde ele havia puxado meu cabelo. As lágrimas que antes eu contive agora escorriam livremente. A enfermeira, uma mulher gentil chamada Angélica, aproximou-se cautelosamente. Ela tocou meu braço com delicadeza e falou com uma voz suave, mas firme: "Você está bem? Deixe-me verificar seus sinais vitais." Concordei fracamente, incapaz de falar. Angélica ajustou as máquinas e verificou meu pulso. Sua expressão estava repleta de preocupação. "Você não precisa passar por isso sozinha", disse ela suavemente. "Se precisar de ajuda, podemos conectá-la com alguém que garanta sua segurança." Suas palavras plantaram uma semente de esperança em mim, mas o medo ainda me dominava. E se Wagner se vingasse? E se ele descobrisse que eu procurei ajuda? Fechei os olhos e respirei fundo, tentando afastar esses pensamentos. Por ora, eu precisava focar no procedimento à frente. O médico entrou momentos depois, com uma expressão gentil, mas séria. "Ava, precisamos prosseguir com a cirurgia em breve", disse ele. "É crítico para você e para o bebê." Engoli em seco, reunindo a pouca coragem que me restava. "Faça o que for necessário", sussurrei, minha voz quase inaudível. A sobrevivência, minha e de minha filha, era tudo o que importava agora. A sala de cirurgia era brilhante e estéril, com luzes ofuscantes acima de mim enquanto a equipe médica se preparava para o procedimento. O medo ameaçava me dominar, mas me agarrei a um único pensamento: minha bebê. Concentrei-me no pequeno batimento cardíaco dela, o ritmo de esperança que me mantinha lutando. A cirurgia parecia interminável, cada momento se estendendo como uma eternidade. A dor, o cansaço, a incerteza, tudo desapareceu quando ouvi o primeiro choro dela. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto colocavam minha bebê nos meus braços. Ela era perfeita, tão pequena e cheia de vida. Naquele momento, todo meu medo e dor derreteram. Ela era minha razão para continuar. De volta ao quarto de recuperação,
a enfermeira Angélica permaneceu ao meu lado. Ela é linda, disse ela suavemente, olhando para minha filha. Suas palavras eram calorosas, mas a sombra das ações de Wagner ainda pairava em minha mente. Wagner não voltou ao hospital. Não que eu o quisesse lá. Enquanto embalava minha filha, sabia que ela merecia algo melhor. Eu não poderia permitir que ela crescesse à sombra da raiva e do abuso dele. 2 dias depois, após receber alta, tomei uma decisão. Eu não voltaria para casa. Não para Wagner. Liguei para Bruna, minha melhor amiga de infância, que sempre esteve ao meu lado no passado. Ava, você e o bebê podem ficar comigo pelo tempo que precisarem, disse Bruna sem hesitar. Suas palavras trouxeram um alívio que eu não sentia há meses. Empacotei o pouco que tinha, segurando minha filha com força enquanto entrava no apartamento de Bruna. Era pequeno, mas aconchegante e, mais importante, seguro. Pela primeira vez em muito tempo, senti que poderia respirar novamente. O apartamento de Bruna tornou-se um santuário, um lugar onde eu finalmente podia começar a processar tudo o que tinha suportado. Com o apoio dela, comecei a tomar medidas para proteger permanentemente minha bebê e a mim de Wagner. A primeira ligação que fiz foi para uma advogada chamada Roberta, especializada em direito de família. Durante nossa primeira reunião, contei cada detalhe do descaso de Wagner, seus acessos de violência e sua recusa em me apoiar durante a gravidez. Roberta ouviu atentamente, sua expressão uma mistura de preocupação e determinação. Temos um caso forte, assegurou ela. Sua segurança e o bem-estar de sua bebê são nossas principais prioridades. Vamos garantir que Wagner seja responsabilizado. Suas palavras me deram esperança. Roberta me ajudou a solicitar uma ordem de proteção de emergência contra Wagner, garantindo que ele não pudesse se aproximar de nós. A ordem foi concedida rapidamente, dando-me um pequeno, mas significativo, senso de segurança. Enquanto isso, Bruna me ajudou a documentar tudo. Fotos dos hematomas em meu pulso, das marcas vermelhas em meu rosto e de cada mensagem ameaçadora que Wagner tinha enviado. Cada peça de evidência tornou-se um degrau na construção do meu caso. Mas Wagner não estava disposto a desistir tão facilmente. Uma tarde, ele apareceu de surpresa no apartamento de Bruna, batendo na porta e gritando: "Ava, abra a porta!" Sua voz ecoava pelo corredor. Bruna gesticulou para que eu permanecesse em silêncio enquanto ela ligava para a segurança do prédio. Segurei minha bebê com força, meu coração disparado enquanto as ameaças de Wagner ficavam mais altas. "Você vai se arrepender disso, Ava", ele gritou, antes que o proprietário do prédio e os seguranças o forçassem a sair. Quando contei a Roberta sobre o incidente, ela ficou furiosa. "Esse comportamento só fortalece seu caso", disse ela com firmeza. "Precisamos avançar com a audiência de custódia o mais rápido possível." A sala do tribunal parecia intimidadora enquanto eu entrava, segurando minha bebê nos braços. Meu coração batia acelerado ao encarar o homem que um dia prometeu me proteger, mas que tinha se tornado meu maior medo. Wagner estava sentado do outro lado, sua expressão fria e desafiadora. Ele se recusava a me olhar, focando apenas em seu advogado. Roberta era um pilar de força. Ela se levantou com confiança ao apresentar nosso caso, detalhando cada momento do descaso e abuso de Wagner. A enfermeira Angélica forneceu um testemunho poderoso, relatando o incidente no hospital. Quando Wagner me deu um tapa e puxou meu cabelo, as evidências fotográficas das minhas lesões, combinadas com suas mensagens ameaçadoras, pintaram um quadro devastador de seu comportamento. O advogado de Wagner tentou me desacreditar, sugerindo que eu era excessivamente emocional e estava tentando afastá-lo de sua filha, mas Roberta foi implacável. Ava estava lutando por sua vida e pela vida de sua bebê, ela argumentou apaixonadamente. As ações de Wagner nos momentos mais vulneráveis dela são uma evidência clara de sua incapacidade como pai. O juiz ouviu atentamente, sua expressão indecifrável enquanto revisava as evidências. Depois do que pareceu uma eternidade, ele anunciou sua decisão. "Conquistei a guarda total da minha bebê, e os direitos de visitação de Wagner foram severamente limitados, sob supervisão rigorosa.
O rosto de Wagner se contorceu de raiva enquanto as palavras do juiz se concretizavam. Ele se levantou abruptamente, me lançando um olhar feroz, como se me culpasse por sua derrota. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não senti medo. Segurei minha bebê com força, uma onda de alívio tomando conta de mim. A justiça prevaleceu, e eu dei um passo crítico em direção a construir um futuro mais seguro. Com a decisão judicial a meu favor, finalmente senti o peso do controle de Wagner começar a se dissipar. A primeira coisa que fiz foi encontrar um pequeno apartamento acessível em um bairro tranquilo, longe do caos que Wagner havia trazido para minha vida. Não era muito, mas era meu. Um lugar onde minha bebê e eu podíamos nos sentir seguras. Viver como mãe solteira não era fácil. As noites eram longas, com minha bebê chorando sem parar, e o cansaço se infiltrava em mim. Mas cada momento dedicado a cuidar dela valia a pena. Ela era minha razão para tudo, e eu estava determinada a lhe proporcionar uma vida cheia de amor e estabilidade. Bruna continuou sendo meu alicerce, ajudando-me a navegar por esse novo capítulo. Ela frequentemente aparecia com mantimentos, cuidava da bebê para que eu pudesse descansar e sempre oferecia palavras de encorajamento. "Você chegou tão longe, Ava", disse ela uma noite, enquanto nos sentávamos no chão da sala de estar. "Você é mais forte do que imagina." Percebi que ela estava certa. Eu tinha sobrevivido ao pior e finalmente estava encontrando meu equilíbrio. Minha determinação de proteger minha bebê ficava mais forte a cada dia que passava. Enquanto me acomodava em nossa nova vida, Roberta descobriu uma reviravolta chocante. Ao vasculhar os registros financeiros de Wagner, ela encontrou evidências de várias contas bancárias ocultas, que ele deliberadamente havia escondido durante as audiências de custódia. Essas contas continham quantias substanciais de dinheiro, mais do que suficiente para ter coberto minhas despesas médicas e apoiado nossa bebê. Roberta não perdeu tempo em protocolar uma petição para reabrir o caso. "Isso não é apenas antiético", explicou ela. "É ilegal. A fraude de Wagner é mais uma prova de seu comportamento manipulador." O caso reaberto trouxe uma nova energia para a luta por justiça. No tribunal, Roberta apresentou as evidências das contas bancárias ocultas de Wagner com detalhes meticulosos. Ela expôs registros de transações, saldos das contas e provas de que Wagner havia ocultado intencionalmente esses recursos para evitar me apoiar e ajudar nossa bebê. A expressão do juiz endureceu enquanto Roberta explicava o nível de engano de Wagner. "Esse comportamento demonstra um padrão claro de manipulação e desonestidade financeira", argumentou ela. "Ele não apenas negligenciou suas responsabilidades como pai, mas também reteve deliberadamente recursos que poderiam ter garantido o bem-estar de sua família." O advogado de Wagner teve dificuldades para defendê-lo, mas as evidências eram esmagadoras. Wagner tentou negar as acusações, alegando que eu havia falsificado os documentos, mas Roberta rebateu cada argumento com precisão. O juiz, nada impressionado com a fraca defesa de Wagner, emitiu um veredito severo. Wagner foi condenado a pagar uma penalidade significativa por sua desonestidade e a fornecer suporte financeiro adicional para nossa filha. Além disso, o juiz ordenou uma investigação sobre as atividades financeiras mais amplas de Wagner, suspeitando de fraude em seus negócios. Quando o martelo soou, uma onda de satisfação tomou conta de mim. A justiça estava sendo feita, e as manipulações de Wagner finalmente estavam vindo à tona. Pela primeira vez, senti que estava verdadeiramente livre de seu controle. Com a estabilidade financeira proporcionada pela decisão do tribunal, pude finalmente me concentrar em criar um lar seguro para minha bebê. Usei os fundos para quitar contas médicas pendentes, abrir uma conta poupança e até começar um fundo universitário para minha filha. Cada passo me aproximava da vida que eu havia imaginado, uma vida livre de medo e cheia de possibilidades. João, meu vizinho de coração bondoso, continuou sendo uma presença constante em nossas vidas. Ele me ajudava com pequenas tarefas, como consertar uma torneira com vazamento ou carregar as compras, e sua gentileza silenciosa começou a derrubar as barreiras que eu havia construído ao redor do meu coração. Uma noite, enquanto estávamos sentados na minha sala, observando minha bebê brincar, João se virou para mim e disse: "Ava, eu me importo com você."
Com vocês duas. Se algum dia houver uma chance de sermos algo mais, eu gostaria de estar aqui para você. Suas palavras trouxeram lágrimas aos meus olhos. Fazia tanto tempo desde que alguém havia me mostrado amor sem condições. Embora eu não estivesse pronta para me apressar em nada, sabia que a presença de João era uma verdadeira bênção. Eu não queria perder enquanto a vida começava a se estabilizar. A investigação sobre as atividades financeiras de Wagner revelou ainda mais camadas de sua fraude. Roberta me ligou uma manhã com notícias surpreendentes. Ava, as autoridades encontraram evidências de fraude e desfalque nos negócios de Wagner, ela disse. Isso pode levar a acusações criminais. A princípio, hesitei. Será que eu realmente queria levar isso adiante? Mas, então, pensei em toda a dor que ele havia causado, não apenas a mim, mas possivelmente a outras pessoas que ele também havia manipulado. Concordei em prosseguir, sabendo que expor suas ações era o certo a fazer. A investigação avançou rapidamente, e logo Wagner foi preso por várias acusações. Ver o sistema jurídico responsabilizá-lo trouxe um sentimento de fechamento que eu não esperava. A prisão de Wagner marcou o capítulo final de uma parte dolorosa da minha vida, garantindo que ele não pudesse mais machucar ninguém. Com a sombra de Wagner finalmente desaparecida, eu estava livre para focar inteiramente no meu bebê e no nosso futuro. Minha organização sem fins lucrativos, inspirada pela minha própria jornada, começou a tomar forma. Minhas amigas ofereceram seu apoio incondicional, ajudando-me a estabelecer um abrigo para sobreviventes de violência doméstica. O abrigo oferecia assistência jurídica, aconselhamento e um refúgio seguro para mulheres e crianças que fugiam de ambientes abusivos. Cada vez que eu compartilhava minha história com alguém que se sentia sem esperança, via uma centelha de esperança em seus olhos. Era tanto curador quanto empoderador usar minhas experiências para ajudar outras pessoas a retomarem suas vidas. João continuou sendo uma presença constante em nossas vidas, oferecendo seu apoio e amor silenciosos. Com o tempo, suas ações e carinho começaram a preencher os espaços deixados pelas feridas do passado. Nosso vínculo se fortaleceu e ele se tornou uma figura paterna para minha filha, um papel que ele abraçou de todo o coração. Sua presença me lembrava que o amor podia ser gentil, paciente e genuíno. Em uma tarde ensolarada, enquanto eu estava sentada na varanda da nossa pequena casa, observando minha filha dar seus primeiros passos pelo jardim com João, uma sensação de paz me invadiu. A jornada tinha sido longa e cheia de desafios, mas me levou a um lugar de estabilidade e alegria. O riso da minha filha preenchia o ar, um lembrete do motivo de eu ter lutado tanto. Eu havia construído uma vida que era minha, cheia de amor, propósito e a promessa de um futuro mais brilhante. Embora as cicatrizes do passado ainda estivessem lá, elas não eram mais uma fonte de dor. Em vez disso, eram um testemunho da minha resiliência, um lembrete de que eu sobrevivi e prosperei. Quando o sol se pôs em mais um dia, olhei para a vida que eu havia criado e senti uma imensa gratidão. Minha filha estava feliz e saudável, minha ONG estava prosperando e o amor de João trouxe um novo capítulo de esperança para nossas vidas. Eu havia recuperado minha vida e, pela primeira vez em anos, me senti verdadeiramente livre. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobriu um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!